Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero começar por saudar os maquinistas da Metro do Porto, porque eles sabem que foi o Senhor Ministro do Trabalho, que está aqui sentado, que manipulou a lei a favor dos patrões da Transdev para impedir a luta pela dignidade e por condições de trabalho. Dos 130 trabalhadores diários, o Governo requisitou 72 para supostos serviços mínimos, que são, na verdade, serviços máximos para dobrar os trabalhadores em greve. Isto diz tudo sobre o desrespeito que o Sr. Ministro tem por estas pessoas. E todas as pessoas, todos aqueles que lutam pelo respeito, sabem de que lado é que nós estamos quando discutimos as leis do trabalho. O Código do Trabalho do Partido Socialista representa um movimento conservador, que enfraquece a parte mais fraca das relações laborais, que precariza a generalidade dos trabalhadores, que os torna mais frágeis perante os abusos e que não inverte o curso da precarização que sofremos na pele, antes o aprofunda. O PS decidiu não repor o princípio do tratamento mais favorável, ou seja, aquilo que é negociado na lei geral quando os trabalhadores têm mais força pode ser deitado ao lixo se o empregador conseguir negociar condições de maior exploração quando o trabalhador está mais fraco e isolado. O PS deu uma reviravolta e permite que um contrato de trabalho ou uma convenção coletiva contenha menos direitos que a lei geral. O PS subverte completamente o princípio fundamental de toda a lei de trabalho moderna, que é a lei garantir direitos mínimos que podem ser melhorados com a negociação. Mas a raiva contra direitos conseguidos à custa de muito suor e de muitas lutas vai mais longe. O Partido Socialista quer fazer caducar direitos quando propõe introduzir novos mecanismos para a caducidade dos contratos. Para o Governo, a contratação coletiva deve caducar ao fim de 18 meses, quando eram 24. E todos os contratos com mais de 10 anos, contados a partir da entrada em vigor do primeiro texto da Convenção, devem caducar. É a fúria contra a contratação coletiva. Mas não é só aqui que está o cerne desta proposta. O Governo quer facilitar os despedimentos, como o próprio Ministro já admitiu nas várias entrevistas que tem concedido. Por isso, propõe que caiam todos os limites ao argumento da inadaptação do trabalhador. Não há volta a dar e toda a gente já percebeu. Num país em que os laços laborais já são fracos, o Governo pretende dar argumentos para o despedimento sem justa causa. Mais ainda, se o despedimento for irregular, mesmo assim o trabalhador despedido ilicitamente não é reintegrado. O despedimento é simplex para os empresários se descartarem dos trabalhadores. O Governo escolheu o seu lado e escolheu legalizar o abuso e a precariedade. Portugal vive a aberração da pobreza assalariada. 1 em cada 7 trabalhadores não ganha o suficiente para não ser pobre. E o combate à pobreza, dizem todos os especialistas, é desde logo uma questão de redistribuição e de rendimentos. Num país pobre e dependente, o Governo quer permitir que, em situações normais, o horário de trabalho possa ir até às 50 horas semanais e admite o fim da remuneração de horas extra. É isso o banco de horas. Horas extra não remuneradas. Esta medida é um crime num país em que pequenas diferenças de rendimento fazem toda a diferença. Nesta discussão, aliás, o Governo quer impor como verdades alguns mitos liberais, desmentidos pela mais séria análise económica. Um desses mitos é o de que a competitividade exige a precariedade generalizada. O outro mito é de que o nosso mercado de trabalho é demasiado rígido. Estes dois mitos são duas mentiras. Primeiro, porque não existe nenhuma evidência que relacione a proteção no emprego com maiores níveis de desemprego. Segundo, porque os quase 2 milhões de precários que existem em Portugal sabem bem que o que lhes falta são direitos e proteção básica. E os contratos precários têm um impacto negativo nas decisões de investimento e formação por parte das empresas e dos trabalhadores. Os cerca de 900 mil trabalhadores com recibos verdes já sabem bem demais o que significa a desregulamentação total do mercado de trabalho. O precariado conhece de perto o que é a selvageria do mercado liberal, o não ter direitos sindicais, o não conseguir organizar-se, o poder ser despedido sem justa causa, sem causa sequer, o não ter direito à proteção social, o ser descartável a qualquer momento. Qualquer proposta de combate à precariedade esbarra numa realidade violenta. O Estado é o maior patrão de precários. O PS e a direita rejeitaram na semana passada o compromisso de integrar os precários da administração pública, como o Bloco de Esquerda propôs, os 117 mil precários da administração pública.
O PS de Sócrates é o PS antigo Terres. Declarou como inconstitucional uma proposta que foi levada a cabo num anterior governo do Partido Socialista para integrar os precários. O Partido Socialista rasgou as suas próprias propostas. Onde seria sensato limitar a 1 ano os contratos a prazo, o PS de hoje recua para 3 anos essa limitação. Onde seria necessário dar um sinal claro contra os falsos recibos verdes, o PS legaliza esta ilegalidade, passa uma multinha aos patrões, continua a recorrer aos falsos recibos verdes no próprio Estado e põe os trabalhadores com falsos recibos verdes a pagar mais. Bem pode acenar, Sr. Ministro, a cabeça, mas é verdade, a vossa proposta é uma fraude completa. Até agora, um trabalhador com falsos recibos verdes que recebesse 900 euros por mês podia optar por pagar 32% para a Segurança Social, o que era raro, ou pagar 24%. Mas neste último escalão pagava no máximo 155 euros por mês. Agora, esse trabalhador, em vez de ver a sua situação resolvida com um contrato de trabalho, em que a empresa pagaria 23% para a Segurança Social, vai pagar só ele 24,6% para a Segurança Social, sem valor fixo ou teto máximo. Onde pagava 151 euros, o trabalhador passa a pagar 221. E a empresa, vejam só, paga apenas mais 5%. O crime compensa os patrões e pune ainda mais os trabalhadores. Nunca houve tantos empregos precários como hoje. A precariedade, o desemprego e a pobreza aumentaram com o governo do Partido Socialista. O PS sábio e é por isso hoje um partido crispado com toda a gente, até veja-se com Mário Soares. As propostas de alteração ao Código do Trabalho merecem rasgados elogios de Bagão Félix, que saúda as alterações cirúrgicas ao seu Código, que são naturalmente, diz ele, bem-vindas. O PS cai nas graças de Bagão e dos patrões e decidiu abrir uma guerra contra os trabalhadores. O Partido Socialista deu uma reviravolta e meteu na gaveta as propostas que tinha feito sobre as leis do trabalho quando era oposição. O PS sabe que não é só a esquerda deste Parlamento que o contesta. Há muitos socialistas revoltados com o que o PS está a fazer com o seu voto. E é com a voz de toda esta gente que hoje falamos. Tanta gente que sabe que é preciso valorizar o trabalho, ter políticas ativas de redistribuição e recuperar o investimento público para a igualdade. Tanta gente, senhoras e senhores deputados, que sabe que este Código representa o caminho oposto a essa alternativa de respeito e de dignidade. Muito obrigado.